estivemos juntos, eu e ele fazendo a palestra junto. Ele está em viagem e a gente trocou. Eu falei de almoço, falei eu naquela palestra. Sobre perdão e reconciliação. No momento em que a gente vive numa sociedade que reconciliação parece uma coisa que nos foge um pouco à clareza, né? Quando a gente fala em reconciliar com alguém, não é o que a gente vê como exemplo no dia a dia, nos povos, nas coisas que aparecem na mídia muitas vezes. O que a gente vê é justamente o oposto a isso, né? É o atrito, é a guerra, é a criação de novas inimizades. Só que para o Cristo, esse é o momento que a gente precisa reconciliar uns aos outros. É chegado o tempo da gente cessar as discórdias e vivermos como irmãos realmente. A igreja e a religiosidade trouxe muito essa palavra para a nossa vida, né? O irmão, né? Somos todos irmãos. Então a gente ouve muito isso, não só no Espiritismo, mas em todas as religiões que permeiam a sociedade, a gente ouve que somos todos irmãos. Será que somos realmente? Será que nós temos levado a nossa vida vivendo como irmãos? Compartilhando, convivendo em irmandade? Como se fôssemos todos iguais? Seres divinos de Deus, aqui para evoluir, para construir, nessa estrada evolutiva, onde o objetivo, onde o lugar final é a perfeição, estaríamos todos de braços dados, caminhando juntos à evolução moral. Seria tão bonito se fosse assim o tempo inteiro. Mas a gente ainda traz na gente muita coisa ruim, muita coisa negativa. A gente traz alguns rancores milenares de vidas e vidas passadas e que a gente ainda não consegue entender. Eu faço muito o link com o exemplo das crianças. As crianças, elas estão brincando e daqui a pouco elas quebram o pau. E já xingo, e é isso e aquilo, e já não vou ser teu amigo nunca mais. No outro dia tá todo mundo junto de novo e a gente já esqueceu. Eu me lembro, e eu vejo isso acontecer com os meus sobrinhos. Brigam, meu Deus do céu. No outro dia estão brincando, rindo, felizes juntos. Parece que eles não guardam mágoa. E daí eu paro para refletir e chego à conclusão que a mágoa é uma coisa que a gente aprende a guardar depois de adulto. Às vezes por coisinha pouca, a gente fica de cara com a pessoa. E daí fica sem se falar uma semana, duas, um mês, 2 meses. Ah, mas o fulano me fez aquilo, o ciclano me fez aquele outro. E nós mesmos, espíritas, às vezes estamos aqui toda semana no Centro Espírita, estudando, falando sobre o Espiritismo, falando sobre o perdão, e a gente traz na nossa história uma inimizade, um desafeto de anos, muitas vezes. Muitas vezes esse desafeto presente na nossa família. E no Evangelho segundo os Espíritos, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, o Evangelho nos traz um ensinamento sobre o perdão. Conta-nos que um servo vai ter com o seu mestre por causa de sua dívida. E o mestre então perdoa toda essa dívida.
E ele fica contente por chegar ali, aflito por ter aquela dívida com o mestre. Saindo então da casa do mestre, andando alguns passos, se depara com alguém que lhe devia. E o primeiro impulso é de cobrar. De cobrar aquela dívida daquele irmão que lhe devia. Aquele amigo Silvio veio de longe, ele que acabara de receber a misericordiosidade da sua dívida, acabava do mestre ter dito para ele: não, eu te perdoo a tua dívida que não precisa me pagar. Anda alguns metros e se depara com um devedor e cobra a dívida. E a gente pensa assim: poxa vida, é um livro que foi escrito há 2000 e tantos anos atrás. São histórias que aconteceram há muito tempo atrás. E parece que são histórias que estão acontecendo nos dias atuais. Parece que são histórias que a gente vê todo dia, que acontecem com a gente, na nossa vida. Histórias sobre querer perdão e não saber perdoar. Joana de Ângeles fala que o nosso ego é uma ferramenta de distorção da realidade. A gente, inundado pelo nosso ego, cheio de vícios, cheio de má conduta, distorce a nossa visão sobre a realidade. E a gente passa a julgar situações a partir de certas películas de verdade. Falávamos já aqui nessa casa algum tempo atrás sobre como as películas da verdade são prejudiciais à nossa vida. Essas lentes que nós escolhemos colocar diante da vida muitas vezes nos deixam confusos. Muitas vezes a gente não consegue enxergar uma situação como ela realmente é, porque estamos inundados de pensamentos negativos, inundados de preconceitos, inundados de tristeza, inundados de arrogância, de prepotência. E não nos deixamos levar pelo sentimento que as situações nos proporcionam. Muitas vezes, quando a gente se sente ofendido, a gente pensa: meu Deus, que mundo cruel! Eu fui ofendido, que barbaridade! E muitas vezes, quando nós ofendemos, nós sequer percebemos. Nós sequer paramos para pensar: eu fiz mal para aquele irmão. Porque a gente faz mal várias vezes da nossa vida. Em diversos momentos da experiência humana, cada um de nós vai errar. Com exceção de algum espírito de luz que esteve entre nós, encarnado nessa, a gente vai errar. E vai errar bastante. Porque a gente ainda é pequeno no caminho da eternidade. Nós temos uma banda de música espírita, Silvio também, e lá na nossa banda a gente tem uma música que ela começa dizendo que nós somos crianças a caminhar. Então tudo bem se um dia a gente tropeçar, porque faz parte. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca se meteu numa furada sem tamanho e sem precedentes? Eu lembro que quando eu era criança, o meu maior medo não era ter feito a burrada.
ela tem que chegar em casa e contar. E esperar o seu irmão. Porque eu não sei quantos de vocês têm mãe espírita, mas não é de barbada. E sempre tem um argumento assim, filosófico, religioso. Que tu tem que entender que tu é um espírito milenar. Que tudo que tu faz tem a consequência. E eu pensava assim, meu Deus. Parecia tão simples que eu tinha feito e a mãe está falando de espírito milenar. Porque por incrível que pareça, é o que nós somos. Espíritos. E espírito não tem a conformação financeira, social, de gênero que a gente tem aqui. De cor, de credo. Espírito é espírito. Então tudo que eu faço hoje ecoa na minha história. Ecoa pro resto da minha história. E às vezes a gente se aprisiona nesse plano tátil que nós vivemos, né? Eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu sinto o cheiro. E tirado aquelas exceções, aquela parte da nossa população que tem uma mediunidade dilatada e consegue ver o outro plano, a maioria de nós vive acreditando que isso é a verdade. Que isso é a total realidade. E daí eu parto de um ponto que a gente olha as coisas muito superficialmente. Porque às vezes eu tenho na minha casa um irmão que o nosso santo não bate, como dizem aí, né? Na sociedade, né? Dito popular. O meu santo não bateu com o dele. E a gente tem esse irmão e a gente acha assim, mas ele me trata tão mal, esse irmão. Nunca fiz nada pra ele. E ele tem um ódio de mim, assim. Uma coisa que ele chega a se morder. Eu olho nos olhos deles e sinto que ele tem vontade de pular no meu pescoço. E eu nunca fiz nada pra ele. Será? Talvez nessa vida tu realmente não tenhas feito nada para esse irmão. E na vida passada? E na outra? E na outra? E é aqui, nesse momento da reflexão, que o Espiritismo nos dá um suporte que a maioria das outras religiões não nos dá. Que é o suporte de saber que tivemos outras vidas e que teremos outras e outras. E que nem tudo de bom que acontece hoje e nem tudo de mal que acontece nessa existência foi plantado e semeado aqui. Que muito do que eu sofro hoje foi plantado e semeado em outras vidas. E a gente pensa assim, claro, porque nós somos ainda seres humanos atrapalhados, né? Aí a gente vai e pensa em Divaldo Franco. Hoje, um dos maiores pilares encarnados do movimento espírita. E Divaldo, durante boa parte da sua vida, foi obsediado por um irmão que ele havia tido uma desavença numa vida passada. E por mais que Divaldo tenha feito inúmeras bondades aqui, esse irmão não conseguia perdoar Divaldo. Não conseguia abrir o seu coração espiritual e aceitar que ele estava se regenerando, que ele estava vivendo uma nova vida com uma conduta completamente diferente. E esse irmão esteve junto a Divaldo durante muito tempo. Até que um belo dia, na Mansão do Caminho, instituição filantrópica regida por Divaldo e seus colaboradores, bate uma menina. Mirradinha, pequenininha.
na chuva, de aparência doente, frágil. Então Divaldo acolhe essa criança na mansão do caminho. Pega essa criança no colo e dá todo aquele amor, todo aquele carinho, aquele afeto que é natural de Divaldo. Naquele dia, o espírito que obsediava Divaldo a Eras se reconciliou com Divaldo. Porque aquela criança que batera na porta de Divaldo teria sido mãe desse espírito obsessor em uma outra oportunidade. E daí a gente para refletir que às vezes é muito pouco para a gente alcançar a reconciliação. Pesquisando para a palestra, a gente, com essas duas palavras, perdão e reconciliação, a gente encontra algumas coisas legais, assim, no dicionário, por exemplo. No dicionário, se você for procurar a palavra perdão, tem lá remissão dos pecados. É um troço bonito, assim, remissão dos pecados. Não é apagar aqueles pecados, é reaver aquelas dívidas. E reconciliação, olha que engraçado, é um termo usado dentro da religião católica para quando uma igreja se vê fora da congregação, eles chamam de igreja profanada. Quando essa igreja volta para aquela congregação, eles chamam esse episódio, esse ritual de reconciliação. E eu acredito que todos nós somos uma igreja. Quando Jesus chega na beira da praia, olha para Pedro. Hoje está difícil, estou meio pouco. Ele olha para Pedro. Pedro para. E diz assim: Pedro, vem que eu te farei um pescador de homens. E depois, passado todo aquele caminho, Pedro sempre ao lado do Cristo, Jesus disse: Pedro, em ti, que és a rocha, eu edificarei a minha igreja. Em ti, que é a rocha, eu edificarei a minha igreja. Qual é a igreja do Cristo? É a igreja católica? É a igreja evangélica? É a igreja do terreiro de Umbanda? É a casa espírita? Não. A igreja do Cristo é o amor. Então, quando Jesus diz a Pedro: em ti eu edificarei a minha igreja, ele quer dizer que Pedro é o exemplar vivo da sua igreja, do amor. E daí a gente entra na reflexão de pensar: quem era Pedro? Um sumo sacerdote? Um homem de posses? Um homem bem estabelecido intelectualmente na sociedade? Não. Pedro era um homem simples, de poucas posses, de fala simples, vivia do seu trabalho na pesca. E Jesus chega para ele e diz: em ti eu construirei a minha igreja. Então eu acredito que todos nós somos exemplares vivos da igreja do Cristo, da igreja do amor. Basta a gente querer. Basta a gente dar o nosso testemunho, né? E essa é uma palavra muito usada na igreja evangélica.
testemunho, né, do nosso ministério. Qual é o testemunho de nós espíritas? Qual é o ministério de nós espíritas? Qual é a igreja de nós espíritas? São os nossos atos de amor. A nossa fé conduzida através de atos de amor. Porque o perdão, ele é forjado na verdade e lapidado no amor. Porque o perdão é algo que ainda nos dói. Tanto perdoar como pedir perdão é algo que tem que ser forjado na verdade e lapidado no amor. Para que a gente consiga nos reconciliar uns aos outros e assim seguir. A gente seguir, porque às vezes a gente fica emperrado numa questãozinha que pode nos travar a evolução de uma vida inteira. Talvez a gente ache que a nossa missão seja construir uma família, ter filhos, isso, aquilo, ou construir uma grande empresa, ou conquistar muitas coisas, dar 235 palestras no Centro Espírita. Essa é a minha missão. Quando na verdade muitas vezes a nossa missão é encarnar numa família pertinho de um ente querido que foi um desafeto do passado. Para que a gente aceite o perdão daquela criatura, perdoe aquela criatura e também peça perdão àquela criatura. Porque dificilmente, na esfera da experiência humana, um tem a razão e o outro está completamente errado. Nós vivemos num plano regido pela relatividade. Então, raramente alguém vai estar 100% certo e alguém vai estar 100% errado. Minha avó sempre dizia que quando um não quer, dois não brigam. E a minha avó era uma pessoa sábia. E quando um não quer, realmente dois não brigam. Mandurinha só não faz verão. Ela também dizia isso, lembrei agora. Muitas vezes a gente encontra pessoas atrapalhadas. E essas pessoas vêm com uma bagagem cheia de tristeza, cheia de ódio. E chega na nossa frente assim, ó, e atira as malinhas delas pra gente. E a gente, em vez de parar, olhar a situação e dizer assim, não, isso não é pra mim. Tu pega as tuas malinhas e segue o teu caminho. O que a gente faz? A gente abraça a malinha da pessoa, bota mais as nossas malinhas junto e fecha o fuzuê. Chuta o pau da barraca. Quando na verdade aquela pessoa está vindo de N problemas. De um dia difícil, de uma semana difícil, de um ano difícil. Quando ela chega na gente, por uma gotinha d'água, ela se estoura. E ela joga aquilo pra gente. E o perdão se faz oportunidade. De saber que aquilo tudo que ela traz não é pra ti, não é pra te atacar. É só porque ela tá cheia de medo, cheia de angústia e tem que ter um lugar para descarregar. Muitas vezes, essa pessoa chega pra gente só para escutar um eu te perdoo, só para receber um abraço, só para estar ali.
E a gente já vai para cima dessa pessoa com medo, com indisposição, com culpa. Joana de Ângeles, no livro Lições Morais da Vida, ela fala que tem duas doenças, que são o medo e a culpa, que conforme o espírito evolui, essas duas coisas vão se extinguindo da nossa psique. O medo e a culpa. Porque o medo nos aprisiona. E a culpa nos impede de corrigir o que realmente está errado e o que causou essa culpa muitas vezes. Muitas vezes fui eu que agredi um irmão. E ao invés de pedir perdão para ele, eu não consigo pedir perdão porque eu estou todo arraizado na culpa que eu sinto. E a culpa é um monstrinho que só cresce dia após dia. E às vezes o irmão não me fez nada. Num desses casos raros ele está com 100% da razão e eu sou errado. Mas eu não consigo ir até ele, me reconciliar, pedir perdão. Porque eu estou coberto por culpa. E a culpa nos aprisiona. Muitas vezes, um irmão falhou comigo. Eu sei que ele falhou comigo. Eu enxergo que ele está querendo se reconciliar. Eu enxergo também que ele está paralisado pela culpa. E eu não sou capaz de ir até ele e ofertar o meu perdão. Ofertar um momento para estarmos juntos. Tem uma pequena historinha que conta que havia dois irmãos. Cresceram juntos, eram muito ligados, muito amigos, numa convivência amorosa. Passados anos, os pais faleceram. E esses dois irmãos, que moravam numa fazenda, tinham de tocar o barco, de cuidar da fazenda dos pais. Era uma fazenda dividida por um riacho. Os dois irmãos construíram família. Um em cada lado do riacho construiu sua casa, trabalhavam juntos, prosperavam juntos. Até que certo dia, por uma coisa pequena, brigaram. E essa briga foi aumentando, se tornando fúria, se tornando mágoa, se tornando rancor. E esses irmãos foram destruindo aquela bela amizade, aquele belo amor, e colocando no lugar disso um sentimento de ódio um pelo outro. Certa feita passava um carpinteiro à procura de emprego pela região e bateu na porta de uns irmãos e disse: eu sou um carpinteiro, aprendi com meu pai essa profissão e estou querendo emprego. O senhor não tem nenhuma tarefa para que eu possa realizar? E diz assim: vivente, estou aparecendo uma boa hora. Tem esse meu irmão aqui do outro lado que eu não aguento mais acordar todo dia, abrir a minha janela e olhar para a fuça dele. Tu ergue um muro entre a minha casa e a dele que separe a gente. O carpinteiro ficou meio assim, olhou aquela extensão territorial, aquele riacho, pensou assim: vai faltar madeira para construir o muro. Eu vou construir uma ponte. Que o negócio é trabalhar. Então ele passou o dia inteiro construindo aquele trapiche, aquela ponte. No amanhecer do outro dia, o irmão do outro lado acordou e se deparou com aquela ponte. E pensou assim: meu Deus, que alegria. O meu irmão finalmente resolveu me perdoar e mandou construir uma ponte para que a gente possa atravessar de um lado para o outro mais rápido e viver feliz. Então ele correu pela ponte,
abriu a casa do irmão, entrou abraçando, beijando, dizendo: meu irmão, eu te amo, que saudade, que saudade de ti, que bom que me perdoou. E o irmão não estava nem entendendo, né? Como é que esse louco veio parar aqui tão rápido? Mas, domado por aquele movimento de perdão e de amor que vinha do outro irmão, eles se reconciliaram. E a lição que a gente tira dessa história é que nos últimos tempos a gente tem construído muitos muros e pouquíssimas pontes. A gente costuma falar, né, Silvio, que viver é construir pontes uns aos outros e a Deus. E às vezes a pessoa já está com o coração aberto, saudável, pronto para nos receber. A gente só precisa construir essa ponte do nosso ser até o coração dela. Nesse livro aqui, ó, que eu indico para todo mundo, Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, ele analisa todo o Sermão do Monte, está em Mateus 5, e ele vai analisando frase por frase. E no capítulo que fala da parte do bem-aventurados misericordiosos, ele traz alguns relatos de Paulo, de Cristo, de Pedro, mas ele traz uma frase que é dele mesmo, que eu acho muito boa, e é bem curtinha, que ele diz que só perdoa aquele que tem algo em si para doar. Só perdoa aquele que tem algo em si para doar. E a gente fala em doação e logo nos remetemos àquela célebre frase do Evangelho que diz que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E caridade tem a ver com doar. E o Dr. Sérgio foi muito feliz ao dizer que só perdoa aquele que tem algo em si para doar, que é amor. É amor. Seria tão mais fácil, como se no começo da minha explanação comentávamos que somos todos irmãos. Somos criados para evoluir e nessa estrada deveríamos andar todos de braços dados. Seria tão mais fácil. Tão mais fácil. E muitas das vezes a gente olha para frente, olha para o alto e vê mãos estendidas para nos ajudar. Mas nos esquecemos de estender a mão para trás, para baixo, para aqueles mais enfermos que a gente. Mais enfermos do que a gente. Não que nós estejamos curados. Eu costumo falar que nesse plano encarnado, nessa esfera da Terra, nós somos devedores ajudando devedores. Doentes ajudando doentes à procura da cura. Muitas vezes não doentes do corpo físico, muitas vezes com uma saúde física plena, mas doentes dos sentimentos, doentes da saúde espiritual, doentes da falta de amor. E a gente tem que tentar ajudar uns aos outros. E a gente deve começar pelos nossos inimigos. Reconcilia-te depressa com teu adversário, antes que seja colocado frente a ele em juízo. Que antes da gente precisar responder sobre como foi a nossa encarnação, a gente aproveite para desfazer as inimizades,
se reconciliar com os adversários, para na hora que alguém chegar e dizer assim, o que tu fez com essa encarnação? A gente possa só, olha, não fiz grande coisa, mas perdoei uma meia dúzia e fui perdoado para outra meia dúzia. Daí, de pouquinho em pouquinho, encarnação após encarnação, a gente vai crescendo e alçando voo. E um dia atingiremos a perfeição. Um dia chegaremos ao ponto do Cristo, que perdoava antes da ofensa. Todos devem saber, devem refletir sobre o momento em que ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E eu te perdoo. E o Pedro diz, não, bem capaz, mestre. Isso eu me lembro muito de mim, quando eu leio essa parte, não, bem capaz. Eu lembro de mim, quantos erros da minha vida que eu cometi um tempo atrás eu tinha dito, não, bem capaz. Pedro vai, nega Cristo 3 vezes e quando vê Cristo de novo, cai em pranto, em choro, arrependido. Cristo chama ele e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro então responde, sim, eu te amo as 3 vezes. E Jesus é brilhante, porque ele coloca um ensinamento dentro do outro sem que percebamos. Ele também não disse que o amor cobre a multidão dos pecados? Então ele disse para Pedro, tu vai me negar 3 vezes, mas já sabendo que lá na frente estaria com Pedro, e Pedro diria que o amo 3 vezes também. Para encerrar, eu trago a mensagenzinha de Simeão, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1862 em Bordeaux. Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão numa coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pôde cada noite adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Então, que o nosso perdão se estenda em ações a todos aqueles que nos rodeiam, mas também em pensamento. Que antes de olhar uma notícia e ficar apavorado como pode ter tanta gente ruim, corrupta, desonesta, que a gente possa entender que aquele é um espírito enfermo, um espírito adoecido, de caráter atrapalhado. Que a gente possa lançar, ao invés de pensamentos de julgamento, de tristeza, de rancor, sentimentos pesados, que a gente possa lançar mais pensamentos de perdão a todos e também a nós mesmos. Porque muitas vezes o inimigo que nós precisamos reconciliar é a gente mesmo. E no Evangelho segue dizendo que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma própria amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. A gente quer sempre ser o melhor de tudo, né? É a oportunidade. Quando a gente perdoa,
a gente mostra que a gente já está um 10% melhor. Que a gente já deu um meio passinho a mais em direção ao Cristo. E eu encerro trazendo uma frase de Chico Xavier. Que ele diz assim: aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Aos outros o direito de serem como são. A mim o dever de ser cada dia melhor. Porque os outros é bravo pra gente mudar. E é ruim. Mas a gente, é só a gente querer. Às vezes para perdoar, basta só um sorriso, só um abraço, só uma ligação, um WhatsApp. Não precisa nem escrever muito, manda 4 coraçãozinhos e a pessoa vai entender. Que a chuva leve embora todas as coisas negativas e também todos os rancores que temos em nosso coração. Que assim seja. Que o vizinho me perdoe.